Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los mais uma vez para mais um encontro, para a gente falar sobre o resultado dos investimentos. Vai falar um pouquinho sobre como é que foi 2005, o bom ano de 2025, dar um pouquinho de boa notícia também, e as perspectivas para 2026, que está começando aí, já estamos finalizando o primeiro mês. Tá? Formato é o mesmo, sem modificações. Aí faremos a apresentação e no final a gente abre o espaço para as perguntas. Vocês digitem aqui no chat, no final a gente lê. A equipe responsável vai prestar todos os esclarecimentos. A gente não conseguindo responder na hora, a gente busca o contato de vocês e depois responde. Tá? Estão presentes aqui hoje o diretor-presidente da Real Grandeza, Celso Guimarães, a diretora de investimentos, Patrícia Queiroz, e o gerente de investimentos, Felipe Cosi. Vou convidar para fazer a abertura o diretor-presidente da Real Grandeza, Celso Guimarães. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, hein? Bom, é um prazer falar com vocês. E hoje a diretoria de investimento ela vai conversar com a gente, com todos nós, né, sobre o desempenho dos investimentos de 2025. No ano de 2021, nós tivemos cenários bem diferentes, né? Não sei se vocês lembram, com resultados que não foram tão animadores, mas esse ano de 25 que terminou, a gente tem resultados bastante expressivos em todos os planos, praticamente, né? Em todos os planos. Então, eu quero só reafirmar que o nosso compromisso aqui é realmente cuidar do nosso patrimônio, né? Com o máximo de dedicação, com o máximo de carinho, né? Isso significa também estar sempre prontos para ouvir a todos, tirar dúvidas e garantir que se sintam seguros e bem atendidos com a gente. Tá bom? Eu queria chamar a Patrícia para iniciar, então, e desejar aí um bom webinar. Obrigado aí. Obrigada, Celso. Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez aqui a gente vai começar a nossa apresentação, a gente vai fazer no formato, né, com o bate-papo, normalmente a gente faz, né? Então, eu vou dividir aqui com o Felipe. A gente vai falar um pouquinho, né? Deixa eu colocar para vocês a agenda, né? A gente vai iniciar a apresentação, a gente tem uma agenda aqui a cumprir. A ideia hoje é falar especificamente de resultado, política, né? O que a gente espera para 2026. Então, é basicamente isso. Você pode ajudar a colocar a apresentação, por favor, Eduardo? Bom, então vamos lá. A agenda a cumprir, né? A gente vai sempre fazer aquele pano de fundo, né? Que é o cenário macro do ano passado. O Felipe vai fazer esse pano de fundo. A gente vai falar também sobre a performance, né? Dos principais ativos. E depois a gente vai falar sobre cada um dos planos previdenciários. Assim, eu já vou adiantar, né, que para a gente foi um ano assim excelente, foi excepcional. Então já vou dar logo a cola, né? Eu acho importante, né, a gente celebrar, né, esses resultados. Então a gente vai explicar cada um deles, né? Vamos falar, né, não só como foi 25 e o que a gente tem, né, das políticas para o ano que vem. Acho que pode passar, por favor. Então, Felipe, passo para você. Bom, vamos lá, então. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Cenário internacional, a gente vê, né, nos principais mercados globais, uma desaceleração da inflação e bancos centrais, né, começando a começar a cortar juros, mas ainda, né, naquela conversa do vamos manter os juros altos por mais tempo para garantir a convergência, né, da inflação para as metas. Vamos lembrar aqui, eu queria fazer um pano de fundo, né, o que é o cenário, pensando em Estados Unidos, que é o principal mercado global, qual que é o pano de fundo que a gente tem? Em 2025, começou o novo governo do Trump. Os Estados Unidos vem, né, ainda vivendo o que a gente chama de excepcionalismo americano. O que é?
É um país que tem inovação de ponta, produtividade alta na sua economia, capital, energia disponível, poder militar, e isso tudo, né, nessa tese do excepcionalismo americano, gera um crescimento maior. Depois do início do governo Trump, quando ele vem em abril, né, com aquela história do tarifaço, ele traz à mesa um risco, um novo risco geopolítico, né? Adiciona risco geopolítico nos mercados. Uma discussão de tarifa, muita confusão do ponto de vista de dizer que vai invadir um país, que quer transformar o outro numa nova província, enfim, aquela história toda que a gente vê nos jornais. Com isso, os investidores que vinham com portfólios muito concentrados em Estados Unidos viram a necessidade de diversificar esses portfólios. Então, quando o investidor tira ali um pouquinho de recurso dos Estados Unidos e investe em outros mercados, isso acaba que gera uma grande alta, né, nessas outras geografias, tanto em bolsas, moedas, metais, e isso a gente viu começar em 2025 e tende a se intensificar agora em 2026. Esse é o pano de fundo que a gente tem do cenário internacional. Então, olhando para 23, continuam, né, os riscos geopolíticos. A gente tem um cenário de crescimento estável e da inflação convergindo, o que é muito bom, né, do ponto de vista macroeconômico. Então, o cenário internacional ele é muito positivo. E tem essa discussão da redução, né, desse excepcionalismo americano, mas que não é que Estados Unidos ou o mercado americano é ruim. No relativo, os outros ficaram um pouco mais interessantes e os investidores estão fazendo essa pequena mudança, né, de alocação para diversificar os seus portfólios, mas que é muito relevante em termos de fluxos, né? Aí a gente pode passar para o cenário local. 2025 começa, né, muito difícil. Não era um prognóstico bom, mas tudo isso que a gente conversou agora sobre o cenário internacional e esse fluxo, né, de capitais para os emergentes, não foi só para o Brasil, mas os ativos brasileiros, nessa onda de fluxo, se valorizaram bastante ao longo de 2025. Para 26, a gente tem continuidade do problema fiscal, né, algo que a gente já conversou aqui muitas vezes, né, a gente tem um gasto maior do que as receitas, um aumento do endividamento interno, e isso é uma preocupação e é algo que a gente não tem ainda uma solução. Do ponto de vista de juros, o Banco Central, inclusive ontem, né, teve a reunião, terminou a reunião do Copom, e o comunicado do Banco Central já indicou, né, que vai começar dá ali uma mensagem de que vai começar os cortes, provavelmente agora em março, já tem o primeiro corte. Também uma notícia positiva, né? Lá fora já vinha cortando os juros, agora aqui começa esse movimento. Então, são ventos positivos do ponto de vista de mercados e preços dos ativos. Porém, é um ano de eleição, né? Então a gente espera que em algum momento essa volatilidade com relação à eleição apareça. Até agora, né, esse fluxo externo para emergentes e para Brasil tem ignorado um pouco essa história de eleição e a volatilidade que a gente imagina que tenha, mas é algo que a gente tem que ficar muito antenado, porque é algo que pode fazer preço ao longo do ano. Acho que de cenário, acho que é isso. Só passar que o avião vai chacoalhar, né? Exatamente. Esse ano, realmente, isso é normal aqui num ano de eleição. Acho que a gente pode passar, né? Pode. O próximo. Pode. Então, a gente, né, falando do desempenho dos mercados, como a gente já falou, os ativos brasileiros tiveram forte valorização. Aí a gente vê, né, o Ibovespa com 34% de alta no ano, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com 21%. Então, assim, foram valorizações expressivas. A gente, na outra ponta, né, tem o dólar, que se desvalorizou 11% em relação ao real. De novo, não foi só em relação ao real, em relação a outras moedas também, foi um movimento global. Mas acho que além da notícia positiva, né, desse fluxo e de preço dos ativos,
a gente tem uma notícia positiva que é do ponto de vista de gestão dos investimentos aqui, que os nossos fundos, né, as nossas estratégias, tanto de renda variável, é, renda fixa e de exterior, que a gente chama de hedge, todas elas tiveram performance melhor do que os seus índices de referência. Então, Imobiliário também, né? exatamente, uma notícia positiva, né, do ponto de vista da nossa gestão. Pode passar. Acho que agora é importante passar para o plano BD, né? Então, dada essa valorização dos ativos, vamos entrar aqui um pouquinho nas características, né? O plano BD, né, hoje, né, quando a gente pensa que é um plano maduro, então a gente precisa garantir esse pagamento de benefícios sem a necessidade de contribuições extraordinárias, ou seja, sem necessidade de equacionar, né? A melhor estratégia, né, que a gente pensa é realmente fazer o casamento do ativo com o fluxo do passivo, é aquilo que a gente chama do cash flow matching, ou CFM, se por acaso a gente falar aqui, né, um CFM é com relação a esse casamento de fluxos, tá? Então, a gente vai alinhar a carteira, né, com esses compromissos ao longo do tempo. Então, desde 2016, a gente foi avançando nesse processo e a gente saiu de 25%, né, dessa do que a gente chama de imunização, né, para 90% da alocação casada com o fluxo. Então, a nossa ideia é chegar, obviamente, aos 100%, né? A gente tem ainda uma parcela muito pequena que é ilíquida, né? E outros recebimentos ao longo do tempo, mas a gente conseguiu avançar significativamente. Então, hoje a gente está com um pouco mais do que 85%, já chegando nos 90%, por isso que a gente já colocou isso aqui para vocês, né? E o que a gente imagina é que no início já de 2026 a gente implementa essa imunização total do plano. A gente vai fazer, já adiantando, um outro webinar no final de fevereiro, e eu conto com a participação de vocês, porque a gente vai falar sobre a imunização. E aí a gente tem a imunização do plano BD e temos a imunização também da parcela de benefício vitalício do CD, tá? Como esse assunto, a gente vai precisar entrar um pouco mais, né, no detalhamento técnico, para que vocês também entendam a dinâmica dessas carteiras, né, de como a gente está pensando, como a gente vai gerir, né, esse excedente, né, que a gente pretende avançar com isso, né, para sempre pensando em evitar essas contribuições extraordinárias, a gente vai fazer isso separadamente. Tá? E até para também a gente poder alinhar a expectativa, né? Do que é possível, como é que fica a volatilidade, né? É uma coisa que a gente tem conversado muito. Então, no final de fevereiro, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto, tá? Mas o importante que eu queria chamar a atenção é esse trabalho da imunização é algo que realmente, assim, ele é muito significativo, tá? É muito importante a gente conseguir fazer esse casamento, né? Comprar esses títulos, né? Títulos públicos, que é o que você tem hoje, dado o nosso universo, né, de investimento de menor risco, mas eles estão com taxa acima, né, das metas, né, do atuarial lá do plano. Então, é importante a gente ter isso em mente. Olha, esse excedente, né, e como a gente também tem os comportamentos, né? Aquela questão que a gente sempre conversa, o plano B dele tem mais de 60% na curva, isso faz também, né, com que a rentabilidade ela fique menos volátil. Mas a gente acho que pode passar para o outro slide. Você quer complementar? Sim, talvez valesse a pena, Patrícia, a gente explica o que é o efeito prático, né, desse casamento dos fluxos e da imunização. No final do dia, o que a gente está dizendo é, quando o plano estiver imunizado, a partir desse momento, do ponto de vista dos investimentos, não importa se o mercado vai para cima ou se vai para baixo, mas a gente não gera nem superávit, nem déficit, ele continua equilibrado. Basicamente é isso que a gente está dizendo, né? Exatamente. Então, assim, é um passo muito grande, né? E quando a gente pensa no plano, né, do tamanho do plano da Real Grandeza, que nunca chamou um equacionamento, né? Eu acho que assim, é um feito grande. Eu acho importante compartilhar isso com vocês.
E uma outra coisa, né, que estava até no slide anterior, a nossa ideia é até assim, no primeiro trimestre, né, a gente conseguir, né, fazer andar bem com a imunização. Então, para isso, logo assim que o Conselho, no final de dezembro, aprovou, né, as políticas de investimentos, a gente já começou dentro da DI, foi quase que assim, uma estratégia de guerra mesmo, né? A equipe se reuniu para tratar como seria feito, né, como seriam feitos os resgates, as vendas, as compras, as situações de contorno que eventualmente pode dar algum problema de resgate, a gente não pode furar a caixa, a gente tem os pagamentos para fazer. Então, tudo isso, né, a equipe tomou um super cuidado, né, fez todo esse planejamento, e esse planejamento está sendo cumprido a risco. O pessoal da operação tá também, né, tem trabalhado muito bem, a gente tem acessado o leilão do Tesouro para comprar esses títulos. Então, eu acho que está sendo é um período muito importante, tá? Que a gente já começou, né, o processo que a gente chama do casamento do fluxo da imunização, e a nossa ideia é avançar significativamente, né, ao longo desse primeiro trimestre. Então, falando um pouquinho sobre a questão do equacionamento, que é uma coisa que sempre preocupa, né? Então, assim, o plano BD nunca chamou essa contribuição extraordinária. Existe um déficit no plano em novembro de 358 milhões, mas ele está muito longe do limite de equacionamento, que seriam 900 milhões, né? Além disso, neste ano, a gente tem uma mudança de meta. E essa mudança de meta, ela tem as taxas, né, que são mais próximas ao que temos no ativo, porque a gente precisa da taxa, né, da meta. E a taxa, qual é a forma mais simples de eu explicar isso? A taxa mais próxima, né, que traz esse passivo, né, para o valor atual, mais próxima até do mercado. E além disso, assim, a gente teve, né, vai ter uma atualização, e eu acho que essa atualização vai trazer, né, o que a gente espera é a eliminação desse déficit no equilíbrio técnico. Então, assim, a gente vai ter uma situação até bastante confortável, e a meta ainda estaria bem distante das taxas de mercado, tá? Então, mesmo esse ajuste, porque às vezes você, aumentou a meta, mas assim, a gente precisa ajustar isso, ela não pode estar muito longe, como estava, né, da taxa de mercado, então ela vai ficar um pouco mais aderente, né? Então, o nosso foco hoje, né, não tem que estar no equacionamento, mas é finalizar a imunização do plano, né? Acho que o Felipe colocou de uma forma, né, acho que bem clara, né, como isso funciona. Então, assim, não vai importar, né, como é que vão estar essas taxas de mercado, a gente vai estar com uma situação de solvência, né? Eu acho que bastante adequada, e a nossa ideia é ir robustecendo essa situação com algumas ações que a gente vai tomar, mas que nessa reunião, inclusive, quando a gente falar sobre a imunização especificamente, a gente detalha para vocês, tá? Para a gente também não perder o foco aqui, que é o resultado. Podemos ir para o próximo. Então, o que a gente, né, tem como alvo? Então, solvência, nossa prioridade absoluta, né? Então, com esse plano imunizado, o indicador de sucesso ele deixa de ser rentabilidade e passa a ser solvência. Tem um ponto que eu tenho falado muito, né, que é a comparação da rentabilidade com outros planos. Eu vou até passar para esse último item, que é a rentabilidade versus a segurança, que é, com o plano imunizado, comparar a rentabilidade com outros planos vai perder o sentido. Por quê? A rentabilidade ela pode ser diferente dos pares, né? Por quê? Você pode ter mais curva, mais mercado, né? E neste tipo, né, de plano, e como a gente está tratando, como a gente quer casar o fluxo e ser solvente ao longo do tempo, não é a rentabilidade que vai fazer essa grande diferença. Então, e também tem, como a gente tem 60 e tantos % na curva, como eu falei, a rentabilidade ela tende, né,
a ser menos volátil do que quando você tem uma situação de 100% a mercado, tá? Então, para a gente, o que importa é a gente ter, né, condições de pagar esses benefícios no longo prazo. A melhor estratégia, né, que é o segundo ponto que a gente quer chamar a atenção aqui, então, é a proteção. Então, é trabalhar na estratégia de imunização do cash flow matching, e que a gente acha que realmente ela é mais adequada para o plano BD, né? Porque ele vai blindar os pagamentos dos benefícios futuros. É claro que uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente vai falar isso mais detalhadamente. Isso não quer dizer que a gente não vai, né, precisar fazer nada. Ajustes ao longo do tempo podem acontecer, ajustes no passivo eles podem ocorrer, tá? Mas isso tudo ele vai sendo antecipado ali ao longo do tempo, né? E hoje o passivo nem está variando muito. Mas eu acho que é importante, né, ter em mente que a gente precisa dessa proteção, a gente precisa se manter solvente e tentar aumentar, na medida do possível, né, esse nível de solvência, vamos chamar assim. Vamos passar próximo, por favor? Só um minutinho, que eu acho que não foi. Agora foi, né? Então, falando especificamente sobre o resultado. Então, o plano BD, né? Como a gente falou, né? O que é esse cash flow matching aqui, né? É justamente essa carteira casada, só que tem uma boa parte que a gente tem que somar ali a renda fixa, o caixa. Então, isso tudo compõe, né, essa alocação, né, dos títulos públicos, e a gente está fazendo os resgates dessas outras classes, né, como a gente tem renda variável, multimercado, o próprio exterior, é feito o resgate para a compra dos títulos para a gente, na medida do possível, tentar migrar o máximo possível para os 100%. Né? Tem uma parte do legado ali, né, mais líquido, imóvel, empréstimo, que são segmentos que tem um outro tipo de tratamento. Por isso que eu não falo em 100%, mas é praticamente 100%. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai resolvendo, a gente vai comprando os títulos. Então, a rentabilidade em 2025, a gente conseguiu um ponto percentual acima da meta, foi de 10,3%, né? A rentabilidade em 3 anos, em torno de 30%, né? Está muito próximo ali da meta BD, e pelo que eu olhei aqui na nossa prévia já do início do ano, a gente já igualou basicamente, né, o plano com a meta em 3 anos. Tá? No caso do plano BD, foi o que eu falei com vocês. Ele captura, né, uma boa parte, né, dessa melhora, tanto no mercado de títulos públicos, porém isso é parcial, porque a gente tem mais de 60% na curva, mas a melhora que se teve em renda variável, multimercado, né, isso foi muito benéfico. O exterior esse ano acabou não sendo tão positivo, mas esse é o efeito da diversificação. O exterior ajudou muito no ano ruim como o de 2024. Então, assim, numa carteira diversificada, às vezes acontece isso, né? Tem uma classe, mas faz parte do movimento. Esperado que alguma classe perca numa classe, Exatamente. numa carteira diversificada. E eu acho que assim, e o exterior se provou, né, tanto no 24 como em 25, aquilo que a gente esperava, essa descorrelação com os mercados, e isso foi importante para as carteiras de uma forma geral. Tá? Mas assim, o resultado do plano BD é muito bom. Quando a gente for conversar especificamente sobre a imunização, a gente vai falar um pouco mais sobre a solvência, que é onde a gente tem que mergulhar. O objetivo aqui é o resultado. Então, o resultado acima da meta, plano BD. Alguma coisa que você quer acrescentar? Acho que é isso. Então, vamos para o CD. Plano CD, plano CD teve um resultado excepcional, né, em 2015. Então, ele alcançou 15%, né, mais de 5 pontos percentuais, né, acima da meta. A rentabilidade em 3 anos, 28, um pouco abaixo ali da meta, mas também já muito próximo, tá?
com essa melhora do mercado, né? Essa continuação de melhora do mercado no início de 26. Então, isso já está se igualando. A gente também, né, quando a gente pega esse período, a gente não pega, né, aquela diferença toda de indexador, né? A gente nem conversou muito sobre isso, mas aqui não captura, né? Porque você pega períodos muito grandes, você fica com aquele problema do indexador, dos comparativos, né? E aqui já mostra essa aderência mais ao que se tem de fato ao mercado. A gente tem. Quer falar alguma coisa? Eu acho que vale a pena a gente comentar, Patrícia, que essa estratégia de renda fixa, que é 70% da carteira, ela foi muito bem no ano de 25. A gente teve esse resultado super positivo, mas que uma das nossas grandes teses, que é a convergência do juro real, né? O Brasil não consegue conviver com o juro real de 7,20, 7,10, que é o que estão pagando as NTNBs, né? IPCA, mas as longas, por um longo período. Então a gente tem essa tese da convergência do juro real e ela não gerou resultado no ano de 25. A gente teve um bom resultado e uma das nossas principais teses não gerou, não fez parte desse resultado. Então a gente ainda tem aí uma possibilidade, né, de gerar esse resultado, porque esse fluxo, né, que eu falei bastante lá no começo, na parte do cenário, esse fluxo que veio de fora para países emergentes, para o Brasil, que gerou essa valorização dos ativos, foi muito para a Bolsa, e você viu a Bolsa andando muito bem, e as NTNBs ficaram ali meio paradas. Então, essa é uma tese que a gente tem, a gente continua com ela na carteira, e que em algum momento a gente espera que isso se concretize, então tem um potencial resultado futuro que a gente vem agregar. Bacana. Eu acho que também tem um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Você falou sobre a renda fixa, eu vou falar agora um pouco sobre a renda variável, né? A alocação de renda variável é quase 10% no plano CD. É uma alocação bastante elevada quando comparada com outros, né, pares, né, outros fundos, né? A gente tem visto alocações muito inferiores e a gente conseguiu capturar, né, essa subida, né, da bolsa com essa alocação, né? E estando, né? Então contribuiu significativamente também para a rentabilidade 25, né? O próprio segmento de multimercado, né? E caixa também, embora um percentual menor, né? Eu acho que aqui chamar a atenção que também a gente até teve alguns feedbacks, é legal dividir isso com vocês, né? De alguns colegas e de alguns gestores até, né? Que comentaram sobre, olha, que bom que vocês têm uma alocação maior em bolsa e vocês puderam capturar isso. Porque muita gente acabou não conseguindo. Então, quando a gente pensa no trabalho de longo prazo, que é essa alocação bastante sustentada, né? Por esses estudos mais estratégicos, onde você mexe menos na carteira, mas faz esse trabalho com consistência, a gente vê esse tipo de resultado aparecer, né? Então, e no início desse ano também a gente está vendo isso. Acho que a gente pode passar para o outro, né? Então, o plano CD, vou falar um pouquinho sobre o perfil, né? A gente já conversou sobre isso. A gente tem em torno de 65% de ativos no plano. Como a gente já comentou aqui com vocês, né? Uma carteira única para todos esses segmentos, né? Os ativos e as 3 submassas, né? Como são assim divididos de assistidos, onde a gente tem a renda vitalícia, o prazo determinado e o percentual do saldo. Pode passar, por favor. E cada um deles é praticamente um terço, um terço, um terço, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da parcela ativa e da parcela assistida, sem considerar aqui a renda vitalícia. No caso de quem recebe, né, sob o ponto de vista do cálculo financeiro, ou aqueles que estão na ativa, né, o objetivo da gestão é gerar esses retornos, né, os retornos reais, para que o benefício acumule os recursos suficientes para a aposentadoria, né? E a gente tem sempre aquela visão de longo prazo, né?
Então, para isso, é muito importante a questão da disciplina, né? Da gente se manter na alocação estratégica, mesmo naqueles momentos mais turbulentos. E por isso, inclusive, a gente fez, né, todo esse trabalho, inclusive diversificação e também proteção da carteira, né, que contribuiu de uma forma positiva, ainda que o cenário, por exemplo, de 24 não tenha sido muito bom. Mas a gente vê que uma melhora, né, do mercado, o quanto a gente consegue capturar isso na rentabilidade. Então, o ano de 2025, ele conta como um bom exemplo, né, desse perigo de a gente tomar essas decisões bruscas na alocação, né, em resposta desses eventos que acabam sendo recorrentes no mercado. A gente tem que tomar ainda mais cuidado esse ano, embora a gente não tem que olhar a volatilidade só como, eu preciso ter cuidado. Sim, eu preciso ter cuidado, mas a volatilidade ela também pode representar oportunidade, ela também representa oportunidade. Então, a gente saber o momento, né, de acessar essas oportunidades, mas sempre na medida do possível, mantendo essa disciplina da alocação estratégica, né? Algo que a gente conversa muito aqui dentro da DI. Então, um ponto que a gente tem de discussão é a segregação das submassas, né, dos ativos, de acordo com o seu nível de risco, né? E dos assistidos da renda que não renda vitalícia, que é o pessoal do percentual do saldo e do prazo determinado, né, que é mais financeiro. Vamos passar para o próximo, que aí eu acho que consigo falar um pouco mais sobre esse assunto. Quer falar um pouco sobre isso enquanto eu bebo água? Acho que a gente sempre mostra esse gráfico, mesmo que a gente fala, o participante que está na fase de acumulação, a gente constrói uma carteira equilibrada para gerar rentabilidade no longo prazo, ele acumular a reserva dele, depois usufruir desse benefício lá na frente. E a gente sempre mostra esse gráfico porque o mercado ele é cíclico, né? E essa nossa filosofia de construir uma carteira diversificada, carregar ela no longo prazo para ter esse resultado de longo prazo, em alguns momentos é difícil, né? Então a gente estava ali num momento ruim em 24, por exemplo, e foi bastante questionado, né? Mas vocês falam muito da carteira diversificada, mas está indo mal, etc. E a gente sempre mostrava esse gráfico dos ciclos, né? E agora a gente teve um ano muito bom em 25 e não vamos mudar a carteira. A carteira ela é uma carteira equilibrada para navegar períodos ruins, como 2024, e períodos bons, como 25 e, eventualmente, 26. Então, a gente não vai mudar a alocação, a gente quer se aproveitar desses ciclos e entregar esse resultado no longo prazo. Isso não significa que a gente não vá fazer nada, né? São coisas diferentes. A gente faz ajustes, né? Seja dentro de cada um dos segmentos, né? Algumas melhorias ou, obviamente, alguma oportunidade que a gente possa mapear nesse momento de volatilidade, tá? Então, é bom ter em mente que existe essa disciplina da alocação estratégica, mas dentro dela a gente consegue, né, acessar e fazer melhorias. Vamos passar um pouquinho que eu queria já falar sobre essa questão da parcela de renda vitalícia, né? E o objetivo dessa parcela, né, assim como na questão lá do plano BD, né, é garantir esse pagamento dos benefícios sem a necessidade das contribuições extraordinárias, né? Então, a gente entende que a melhor estratégia também é a melhor estratégia ali que a gente usa, né, para o plano BD, né, que é a estratégia de casamento dos ativos e passivos, o cash flow matching, é a imunização. Então, com essas condições atuais de mercado, né, uma vez que a gente agora, né, conseguiu finalmente fazer a segregação da massa de renda vitalícia, essa é uma ótima notícia, né, que a gente traz também. A gente estima que a gente consiga já imunizar essa parcela do plano, tá? Então, a gente vai entrar um pouco mais no detalhamento sobre a solvência dessa parcela nesse webinar de fevereiro, tá? Para a gente também não, como eu falei, né, não nos excedermos, né, e a gente perdeu o foco aqui, que é
o resultado. Mas isso é muito importante, era uma ferramenta, né, que para a gente, né, era bastante necessária, e hoje a gente tem, então, logo agora, né, nesse primeiro trimestre, né, a gente também já vai trabalhar na questão da imunização, da parcela de benefício vitalício do CD. A segunda etapa, né, que seriam, eu sei que vocês já vão perguntar, o que vai acontecer com o percentual do saldo? Então, essa parcela financeira, ela também vai ser olhada. A gente acabou de concluir a segregação, a gente vai fazer a imunização, mas o grupo, e eu até fico um agradecimento a toda a equipe, né, da Fundação Rio Grandeza. Isso foi um trabalho de todas as diretorias, e é um trabalho complexo, né? Mas de extrema importância e que a gente conseguiu fechar, né? Então, eu queria aproveitar e também agradecer a toda a equipe. Podemos passar para o próximo, por favor? Vamos falar sobre o FRG Prev. Bom, o resultado do FRG Prev assim, realmente também é espetacular, né? Então, desde o início, ele está bastante acima da meta, né? Mais de 10 pontos ali acima da meta. A rentabilidade em 2025, né, foi de 14% contra uma meta de 8%. Também assim, ele ganhou em larga escala, né? Ele tem uma alocação também diversificada, né? Então, você tem ali uns 41% de renda fixa, 39% em caixa, né? Porque a gente já precisa, né, efetuar, né, alguns pagamentos. O multimercado 14%, renda variável em torno de 5%. Então, ele também, né, surfou essa onda, né, da melhora tanto da Bolsa quanto do multimercado. Tem algum ponto que você quer chamar atenção para isso? Em termos de estratégia, acho que não, né? Vamos para o próximo, então. Acho que é o último, né? O Futuros. Futuros também teve uma rentabilidade assim, excelente, né? 15%, 15,3% contra uma meta de 8,4%. Né? A rentabilidade, desde o início, ele está um pouquinho abaixo da meta, né? 19,3 contra 23, né? Então, a alocação do futuros, né? Dadas características, né, do plano, então é 70% em renda fixa, então ele tem uma bela parcela de renda variável, que também contribuiu bastante, né, esse ano, como o multimercado, né? Então, essa diversificação também ajudou bastante ao plano. Uma carteira muito parecida com o do plano CD, né? Acho que não tem muito o que, né, comentar. E eu acho interessante, porque como a gente teve esse feedback, né, inclusive no mercado, né, olha, que bom que vocês capturaram, né, essa subida da bolsa, né, porque tiveram essa disciplina, né, de manter, né, dentro da carteira, né, um percentual ainda, né, relevante, mas porém totalmente adequado ao perfil de cada um dos planos. E a gente viu muita discussão, né, no mercado e alguns pares que fizeram redução de risco, diminuíram bolsa para ir para o CDI, e a bolsa realmente andou muito bem no segundo semestre do ano passado, está andando agora no começo do ano. Então, é isso que a gente fala de carregar a alocação no longo prazo e não fazer um movimento que pode ser prejudicial por causa de um ciclo. É verdade. No caso da renda variável, às vezes você ficar fora um dia, né, já faz uma diferença imensa. E no caso, quando a gente pensa numa carteira de um fundo de pensão, onde a gente precisa ficar alocado, né, num título público ao longo do tempo, fazer esses movimentos CDI, né, com relação ao título público, isso é bastante perigoso, porque foi o que eu falei com vocês em outros momentos. Olha, a gente fica bem na foto de curto prazo, mas eu transfiro um problema muito severo, né, para frente. E não é isso que a gente quer. Acho que é importante a gente ter em mente que isso aqui, a gente está fazendo a gestão, um plano de pagamento de benefícios de longo prazo, né? Então, a gente fazer essa gestão para que você realmente tenha perenidade do plano e que ele tenha condição de arcar com o pagamento desses benefícios ao longo do tempo, né? Isso aqui a gente não está fazendo nenhuma aposta
de curto prazo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa manter a frieza, né? Nos momentos, principalmente nos momentos mais adversos. Os destaques finais, né? Os resultados, então, em 2025 foram muito positivos, né? Com os ativos brasileiros tendo grande valorização. O plano BD está indo rumo a 100% dessa imunização 2026, eu digo próximo, né? Dos 100%, então esse risco de equacionamento ele vai sendo deixado para trás, de fato. A renda vitalícia do Plano CD, o projeto dessa segregação das massas, né? E a gente conseguiu finalizar isso, e aí vamos realizar a imunização total do plano também em 2026. A gente avança, né, em 2026, é um projeto nosso, né, na segregação dessas demais submassas do Plano CD ao longo, né, desse ano. Então, isso também vai permitir, né, essas alocações de risco mais personalizadas e mais eficientes para esses grupos também, tá? Talvez aqui, Patrícia, só carregar, eu queria até carregar um pouco mais na tinta da história da imunização, né? A gente falou bastante o que significa a imunização, o que a gente está buscando, que é o nosso grande objetivo. Só para dar um pouco de dimensão, né? A gente está muito feliz de conseguir fazer isso, porque é o grande objetivo de todo o plano BD. A gente tem um plano BD grande, que há 3 anos estava longe de poder ser imunizado, e que por alguns fatores, incluindo a nossa carteira diversificada, gerou resultado, e a gente chegou próximo e está podendo executar essa imunização. Acho que uma grande conquista, né, para o plano. É verdade, Felipe. Então, e mais uma vez, não é porque está imunizado que a gente vai cruzar os braços, né? Tem todo um trabalho que ele precisa ser feito, mas que a gente vai conversar no próximo webinar. Eu espero vocês aqui porque eu acho que é um feito relevante, né? Mas a gente precisa também alinhar aqui as expectativas e que vocês entendam como é que vai ficar essa dinâmica, né? Qual é a dinâmica de rentabilidade, qual é a dinâmica da solvência, o que eu tenho que estar olhando, né? Onde eu me preocupo mais. E aí, enfim, a gente conversa mais sobre isso no próximo. A gente tem só mais alguns itens finais de destaque, que vamos lá. Chamar a atenção, né, que plano CD, FRG Prévios e Futuros, né, os três, como vocês viram, eles têm carteiras ali mais diversificadas, né? Foi onde a gente falou assim, ó, a gente aqui tem um pouquinho mais de bolsa, tem um pouquinho de multimercado, tem um pouquinho de exterior. Então, ele está com um portfólio preparado para a reversão do ciclo dos últimos anos. O que o Felipe acabou de falar, né, com relação à questão da convergência da taxa de juros. Se a gente esperar, né, que esse juro ele comece a reduzir, isso começa a ser traduzido na rentabilidade, como os nossos ativos vão ficando mais valorizados. Então, essa rentabilidade, né, ela tende a ficar maior. Lembrando que esse é um ano de eleição e o avião vai chacoalhar. Então, assim, apertem os cintos, porque a gente já viu isso em outros momentos. Porém, né, como a gente também tem o Felipe falou, acho que super bem também do cenário internacional, a gente tem um cenário internacional que, de certa forma, está nos ajudando. É um vento que está empurrando. Que está né? empurrando, entendeu? Então, de certa forma, não necessariamente para o Brasil, né, mas pela questão externa. Então, tudo isso pode contribuir de uma forma positiva. Né? O que a gente espera é volatilidade. De qualquer forma, é só para avisar vocês, né? As políticas de investimento para os períodos, né, de 2026 a 30, de forma geral, eles não apresentam alterações significativas em relação a 2025. Uma coisa que a gente tem conversado muito, né, e a gente já falou isso em outros webinários, mas eu acho que vale a pena repetir. A gente fez, né, estudos aqui dentro, porque a gente tem essas diferenças, né, entre os ALMs ao longo dos anos, a gente fazia com consultoria externa, às vezes mudava o consultor, mudava o cenário, mudava o método, hoje a gente faz dentro de casa. Com isso, a gente ganha muita qualidade na análise, a gente consegue fazer, ao longo de todo o ano, discussões, por exemplo, com o pessoal, né, da atuária, já tentando antecipar movimentos ali do fluxo do passivo, na medida do possível. A gente faz discussões
a respeito das referências, né, que a gente chama de benchmark, de cada um dos segmentos. A gente vai manter, está fazendo sentido, não faz? O que eu quero, né, dessa classe de ativo aqui para o meu portfólio? Então, isso é um ganho muito grande na discussão da carteira, né? E quando a gente fez um estudo onde a gente falou o seguinte, ó, se eu pegar uma carteira, né, e eu levar essa carteira ao longo do tempo, né, não mexer ela todo ano, qualquer carteira ela ganhava do que se eu colasse no ALM todo ano com a ALM chacoalhando demais. Então, todo o modelo, a gente tem conversado muito sobre essa consistência de longo prazo. Então, seja no estabelecimento das metas, também, que é uma discussão que eu acho que a gente tem trazido, né, à frente. Eu não vejo essa discussão de uma forma muito clara, sendo muito franca com vocês, com outros colegas. Eu acho que é algo que a gente tem feito aqui, que está sendo muito interessante ver os resultados também. Chamar atenção, vamos lá, para os resultados, esses resultados expressivos de 25, né, superando as metas dos planos e dos segmentos, mesmo num cenário bastante desafiador. Isso reforça a solidez da governança, da dedicação e da qualificação da equipe técnica. Eu acho que hoje eu tirei o dia, inclusive, para fazer alguns agradecimentos. Então, fica também meu agradecimento a toda a equipe técnica da diretoria de investimentos, está aqui representada pelo Felipe, mas todo mundo, né, que está envolvido, né, seja o pessoal que a gente chama de macroalocação, da seleção de gestores, da operação, em si, inclusive o pessoal de retaguarda, né, da controladoria, que acaba nos ajudando bastante, das outras áreas, risco, mas especificamente a diretoria de investimentos. Eu acho que ter e ver essa dedicação dessas pessoas, eles são muito comprometidos e preocupados o tempo inteiro, né? Isso é algo que eu vejo aqui no dia a dia, né? Então, fica meu agradecimento a todos eles. Então, assim, passar para vocês que o compromisso que a gente tem, ele vai muito além desses números, né? A gente trabalha para que você tenha essa segurança hoje e fique tranquilo no futuro. A gente não quer criar problema, né? E passar o problema para frente. A gente está tentando fazer um trabalho assim muito bem estruturado, e que essas alocações, né, ao longo do tempo, né, tragam, acho que, bastante, né, alegria para todos nós. Então, dizer para vocês que a gente segue firme, né, a Real Grandeza segue firme, né, protege, né, o seu legado, da sua família, da nossa, né, porque todos nós, né, somos participantes e também dependemos, né, da fundação. É isso. Obrigada, gente. Ai. Olá, boa tarde novamente. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Felipe. Temos alguns comentários aqui. Inclusive, já teve o suporte aqui do Gabriel Cid, já respondeu aqui, mas eu vou fazer a leitura para deixar registrado. O Fernando Benedito, ele comentou, CDI 15%, então a FRG Prévia ficou abaixo. O Gabriel Cid, ele mandou a resposta até compartilhando com todos. Obrigado, Gabriel. Fernando, boa tarde. CDI em 2005 foi 14,3%. A Selic meta ao fim de 2025 foi 15%. Porém, isso não reflete o retorno do CDI no ano. Vocês querem fazer algum comentário? O FRG Prévia, a gente não falou sobre isso, e eu vi que tem uma outra pergunta, né, sobre a diferença dele em relação a outros planos. Ele tem uma carteira com menos risco, né, porque ele começou como um plano família, ele é um plano família, e depois teve uma migração muito grande, né, do plano CD para o FRG Prévia. Então a gente fez alguns ajustes, mas ele é um plano que tem menos risco do que o plano CD e o Futuros, por exemplo. Então é esperado que ele tenha rentabilidades diferentes. Mas ele segue o mesmo padrão no sentido de, com menos risco, a gente monta uma carteira diversificada o suficiente que vai passar por momentos difíceis e momentos bons, e a gente vai carregar isso no longo prazo para gerar o retorno para o participante. Tá? Eu acho que tem um ponto também que é importante chamar a atenção, que o FRG Prévio teve uma mudança no meio do caminho, né, do perfil, tá? Então, ele foi desenhado para um perfil
E no meio do caminho houve uma mudança, né, que começou uma migração de recursos, né, para o FRGPrev, inclusive para começar recebimento de benefícios. Então, isso faz com que a gente precise ajustar o risco. Então, não necessariamente, né, às vezes, vê essa diferença, né, não entende muito bem, mas a gente precisou fazer esse ajuste ali no meio da rota, né? Mas porque houve essa mudança. E como os mercados tiveram comportamentos diferentes, né, entre o primeiro semestre e o segundo, dependendo do momento que a gente fez esse ajuste, dá essa diferença. Se a bolsa foi mal, né, no primeiro semestre, a gente fez o ajuste, depois ela foi bem no segundo semestre, então acaba que a rentabilidade de 25 pode ter ficado um pouquinho pior por esse motivo. Mas foi um ajuste que a gente fez porque ele mudou o perfil dele e a partir de agora ele carrega uma carteira diversificada e a gente espera que ele, no longo prazo, tenha bons resultados acima da meta dele como os outros planos, né? Como os outros planos. De qualquer forma, foi um resultado bastante expressivo, né? Obrigado. O José Machado, Vilas Boas, ele pede para disponibilizar o material. A gente vai carregar o vídeo no YouTube, a gente comunica a vocês, vai informando no Informe Digital, a matéria no site. Só acompanhar o nosso portal de notícias e de informações e o seu e-mail cadastrado na Real Grandeza, e você vai receber esse comunicado. Tá? O Informe Digital a gente envia toda semana, tá? Você recebe a informação. E ele faz uma pergunta, não sei se é muito aqui mas eu vou fazer o registro de qualquer forma, se a Patrícia, o Felipe ou o Celso quiserem responder. Ele pergunta sobre o risco de incorporação pela Axia, se o investimento poderia ser prejudicado. Celso, você quer responder essa? Só que habilitar o microfone. Ok, isso daí é uma questão, né? Quer dizer, Celso, a quando a gente gente não fala. está. Ah, tá. Oi? Oi? Não está saindo? Essa é Pode. uma questão complicada, uma questão sensível, né? Da gente falar se há risco de investimento pela AXA. Quer dizer, vai depender de como vai ser montado toda a governança, todo o padrão de investimento, essa política que a AXA tem, né? Creio que assim, o risco sempre existe, mas ele pode ser mitigado de acordo com a estrutura que for montada. Os profissionais que ali estiverem. Essa é a questão. A gente não pode falar que vai haver risco de antemão, né? A gente pode ficar antenado nisso, né? Ficar esperto, a gente ficar sempre de olho no que vai acontecer, mas não podemos adiantar nada a esse respeito. Ok? Obrigado, Celso. Pedro Costa, ele perguntando sobre as diferenças entre FRG Prev e futuros. Aí não sei se é em relação aos planos em si. Ele pergunta sobre a qual população interessa cada um deles. Aí não sei se Pedro, é sobre a estratégia de investimento que você está perguntando, a diferença, ou é sobre o plano em si? Acho que a gente até adiantou um pouco, né? Assim, a diferença entre os planos é o Futuros, ele é um plano para os funcionários, né, da fundação, ele foi criado, então ele é muito parecido com o plano CD. O FRG Pré é um plano família e que ao longo do ano passado, né, teve uma grande migração no plano CD de pessoas que foram aposentadas, etc., que migraram para o FRG Pré, mudando um pouco o perfil, né? Entraram pessoas mais maduras e que exige um perfil de risco um pouquinho menor, por isso ele tem um risco um pouco menor. Então, essa é a diferença de população, né, e estratégia entre os dois planos. Sobre o FRG Prev, ele é um plano instituído, ele está aberto para novas adesões. Vocês podem, inclusive, procurar a Real Grandeza para poder fazer adesão. Tá? Futuros ele está fechado para novas adesões. Mas qualquer dúvida sobre o FRG Prev, só buscar em nossa equipe comercial ou a central de relacionamento, que a gente presta todo o esclarecimento possível. Tá? Agradecer o registro aqui da Patrícia Mello, nossa diretora de seguridade, dando os parabéns à equipe pelos resultados, parabéns. Marcos Vinícius Vaz, como a rentabilidade do plano CD em 2025 se deu acima da meta, existe a possibilidade de compensar ou aliviar as contribuições extraordinárias que foram exigidas
para equacionamento feito no passado? É. Marcos, a gente vai fazer um webinar específico sobre isso, tá? E nesse webinar eu vou contar com a participação do pessoal lá da atuária, tá? Mas toda a possibilidade, não é só o resultado, né, de 15, né? Tem o resultado da segregação específico que a gente quer trazer para vocês. Então, aí a gente vai conversar sobre essa possibilidade, tá? A mesma dúvida do Marcos foi da Ana Pimentel, também ela falando sobre déficit corrente 22, pagar perguntando se o superávit, a Patrícia respondeu, tá? Obrigado pela pergunta, Ana. Mas José a Machado Vila. gente, mas a gente vai entrar nesse detalhe, tá? No próximo webinar. Então, aí conto com vocês. Isso. Obrigado, Patrícia. O José Machado também, e deixo o registro aqui. Quero crer e confiar que a Real Grandeza continuará trabalhando firme de forma a nos garantir a rentabilidade e rendimentos esperados. Obrigado, José Machado. A Ana já sinalizou positivamente aqui, compreendeu. Equipe, estamos sem novas perguntas. Acho que foi muito esclarecedor. As informações foram claras. É muito bom vir aqui dar boas notícias, né? Isso é sempre bom. Mas o nosso compromisso, vocês sabem, é com a transparência, né? Que quando o cenário é adverso e a notícia não é tão boa, a gente também vem aqui, explica o que aconteceu, explica os cenários, as estratégias. A gente não foge de bola dividida, não, tá? Agradecer a participação de todos, Felipe, Patrícia, vocês querem dar algum recado, algum recado final? Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que é muito importante, né? Às vezes, quando chegam esses questionamentos, né? Para saber quais são as preocupações, alguns a gente já sabe, né? A gente já vai antecipando. Se houver algum tema que vocês gostariam que a gente tratasse, né? Seja, às vezes, num texto, a gente fala, né, sobre a questão de trazer um pouquinho mais de informação de investimento para vocês, por favor, né? Acho que pode, né, até concentrar, né, Eduardo, mandar aqui para a gente, né, para vocês, porque isso vai ser repassado para a gente, isso nos ajuda também quando a gente está pensando, porque às vezes a gente está preocupado com uma questão e vocês estão olhando uma outra, né? Então, às vezes, não é nem porque a gente não queira falar, é porque às vezes a gente está vendo um risco, né, maior em algum segmento e a gente quer já passar para vocês. A gente procura sempre trabalhar na antecipação, tá? E mais uma vez, né, agradecer o empenho de todo mundo, né, que fez com que esse resultado tenha sido tão positivo, tá? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer também a mensagem do Henrique Trigueiro, nosso diretor de ouvidoria. Celso, Não, é só agradecer pelo apoio, pela presença de todos, né? E espero que a Fundação Real Grandeza continue, né, forte com seus investimentos e consiga imunizar os planos. É isso, é o que a gente acredita e é o que a gente espera. Obrigado a todos. obrigado a todos pelas mensagens. Felipe, Patrícia, Celso, pela participação, pela audiência sempre qualificada de vocês, pelo envio das perguntas. Teremos muitos encontros em 2026, imunização, imposto de renda, assunto é o que não falta, tá bom? Uma boa tarde a todos, até o próximo webinar.